paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe vocês, nos abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, a nossa família. Que o Senhor, Ele caminhe sempre conosco, nos dando sabedoria e direcionamento, assim como Ele fez com Neemias, como nós temos visto. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Amém? Então nós vimos no versículo de 1 a 3 que Neemias lançou sortes para repovoar Jerusalém. Não se sabe ao certo a natureza desse ato na Bíblia, porém a sugestão mais comum é que se marcavam pedras e as colocavam em um vaso ou urna, no colo ou embrulhadas em uma peça de roupa. Então sacudiam-nas e retiravam dentre elas uma pedra. Há vários registros nas escrituras relacionados a lançar sortes. Um deles era para determinar qual bode deveria ser sacrificado no dia do perdão, que está lá em Levíticos 16. Um outro registro era para dividir a terra entre as tribos, que está em Números 26. Uma outra forma, era para decretar quem havia cometido um crime, que está lá em Josué. Uma outra situação foi para decidir quem deveria ir para a guerra, que está no livro de Juízes 20. Também lançaram sortes para determinar quem deveria ser o primeiro rei de Israel, que está em 1 Samuel 10. Também para saber quem havia ofendido a Deus, em 1 Samuel 14. Também para definirem quem serviria no templo, que está em 1 Crônicas 24:5. Saber quem deveria queimar a lenha, está em Neemias 10. Quem deveria substituir Judas, que está no livro de Atos, no capítulo 1. E nessa passagem de Neemias, sortes foram lançadas para determinar a vontade de Deus. Salomão escreveu: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Isso está escrito em Provérbios 16:33. E a proporção de 1 de 10, conforme está lá nessa passagem, ela era uma proporção exigida para levar a população de Jerusalém ao nível considerado necessário para sua força e viabilidade. E assim, amados, uma curiosidade muito interessante, é que Neemias surgiu com uma nova solução para revitalizar a agonizante área urbana que era Jerusalém, fazer com que os subúrbios afastados doassem 10% de seu povo à cidade. Está lá em Neemias, do capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: as autoridades de Israel ficaram morando em Jerusalém e o resto do povo tirou sorte para escolher uma família de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. O resto do povo ficou morando nas outras cidades e povoados. O povo abençoou todas as outras pessoas que, por sua própria vontade, resolveram morar em Jerusalém. Então, de fato, os distritos circunvizinhos pagaram o dízimo em pessoas com o propósito de repovoar a comunidade. O recrutamento de Neemias para o programa populacional envolvia lançar sortes para determinar quem seria transferido, conforme nós lemos agora no versículo 1, E a gente pode também comparar com Josué 18, 8 ao 10. Aqueles selecionados eram abençoados, conforme nós vimos agora no versículo 2, ou ordenados para a tarefa pelos seus companheiros cidadãos, o que sugere um comissionamento formal dessas famílias para levar adiante a renovação do desenvolvimento cidadino. Então, nos versículos 4 a 11, diz que 468 homens da tribo de Judá viviam em Jerusalém. 928 homens da tribo de Benjamim também viviam lá. De acordo com 1 Crônicas 9:3, descendentes de Efraim e Manassés
também fizeram morada em Jerusalém. Os versículos 12 e 13 fala sobre a obra da casa, que refere-se ao trabalho da casa de Deus, especificamente em relação aos sacrifícios do templo. Os versículos 14 e 15 se referem a varões valentes, que eram os homens que guardavam a cidade de Jerusalém. Os versículos 16 ao 18 fala sobre a obra de fora da casa de Deus, que tratava-se de manutenção do templo, incluindo os reparos. O versículo 19 fala que os porteiros também eram defensores da cidade, e nos versículos 20 ao 22 fala sobre os superintendentes dos levitas, que era Uzi, o importante administrador do templo. Os versículos 23 ao 24 fala sobre a mão do rei, que esse homem era representante do povo. Ele podia receber petições e reclamações do rei e enviá-las para o monarca. E ainda nos versículos 25 ao 36, eles registram os residentes de fora de Jerusalém, ou seja, as tribos de Judá, que está lá no versículo 25 ao 30, e Benjamim, que está no versículo 31 ao 36. O povo de Judá vivia em 17 cidades e vilas próximas. Os descendentes de Benjamim ocupavam 15 áreas. E ainda no versículo 25, que fala sobre Kiriat Arba, que é um outro nome, que se dá para Hebrom. Amém, meus queridos? Louvamos ao Senhor, esse estudo, e nós vemos aí o quanto Deus deu sabedoria a Neemias, para administrar toda a cidade, aquela situação. E Deus, assim, também, Ele faz conosco, Aquele que precisa de sabedoria deve pedir ao Senhor, e que nós possamos nos submetermos ao Senhor a cada dia e clamarmos para que Ele nos direcione nos nossos desafios, nas nossas batalhas diárias. Que o Senhor, Ele derrame graça e sabedoria sobre nós, que o Senhor direcione cada passo das nossas vidas, e que em nome de Jesus, possamos nos submetermos à vontade e ao direcionamento do Senhor, porque muitas vezes nós clamamos por direção do Senhor, Ele nos dá essa direção e nós achamos que da nossa forma é melhor, mas que em nome de Jesus, que possamos ter um coração quebrantado, contrito, na presença do Senhor, e andarmos sobre a orientação dele, sabendo que os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. E quando nós seguimos a orientação do Senhor, nós não erramos. Ele caminha conosco e somos abençoados naquilo que fazemos. E é isso que nós clamamos e pedimos ao Senhor, que a sabedoria dele esteja sobre nós. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, te louvamos, Deus, por esse estudo, te louvamos, Deus, porque o Senhor é um Deus de sabedoria, estratégias, ó Pai, e que em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor esteja direcionando, Senhor, as nossas vidas, cada passo, cada decisão, que possamos, ó Deus, andarmos unidos contigo, Pai, e buscarmos no Senhor, Deus, a cada dia um direcionamento, Senhor, para as nossas vidas, e possamos servir e adorar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, porque nós te amamos, ó Pai, e desejamos, Deus, que as nossas vidas, Pai, estejam à disposição do Senhor, para que em nome de Jesus sejamos usados pelo Senhor nessa terra, ó Pai. Usa, Senhor, a cada vida, Senhor, que deseja, Pai, mais de Ti, que por isso também, Deus, está aqui, Senhor, ouvindo, Pai, e aprendendo mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é vida, Senhor, para as nossas vidas, e nós te louvamos por isso.
Te louvamos, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de podermos ter acesso, Senhor, livre à Tua palavra. E que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que isso não seja tirado de nós, ó Pai, mas que em nome de Jesus nós possamos guardarmos também, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Nos cubra, Senhor, com Teu sangue. Guarda, Pai, a Tua igreja. Guarda, Senhor, a nossa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, nos liberta, Senhor, de toda corrupção, Deus. E que possamos, ó Pai, a cada dia, Deus, declararmos que a nossa nação é do Senhor Jesus. A nossa família é do Senhor Jesus. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos pela oportunidade que nós temos de conhecermos o Senhor e sermos conhecidos pelo Senhor também, Pai. Por isso nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos alcançou com a sua graça maravilhosa, com a tua misericórdia, Senhor, que nos alcança. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus.